Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Uma notícia que pode mudar completamente o planejamento do Cruzeiro para o segundo semestre está começando a incendiar os bastidores do mercado da bola. Arthur teria rescindido seu vínculo com o Grêmio e agora estaria com o caminho livre para definir seu próximo destino. E para muitos torcedores celestes, existe apenas um destino ideal para o meia, o maior de Minas. A simples possibilidade já está provocando enorme repercussão entre os cruzeirenses. Afinal, durante semanas o nome de Arthur foi ligado ao clube em diferentes rumores de mercado. Houve especulações envolvendo trocas, negociações complexas e até possíveis acordos entre Cruzeiro e Grêmio. Mas agora o cenário seria completamente diferente. Com uma eventual rescisão, toda a dinâmica muda. Em vez de negociar diretamente com outro clube, o Cruzeiro passaria a conversar diretamente com o jogador e seus representantes. Isso normalmente torna as operações mais simples, mais rápidas e muitas vezes até mais baratas. É exatamente por isso que a notícia está gerando tanto entusiasmo entre os torcedores. Arthur é um jogador que dispensa apresentações. Ao longo da carreira construiu uma reputação baseada na qualidade técnica, inteligência tática e capacidade de controlar o meio-campo. Não estamos falando de um atleta comum. Estamos falando de um jogador que já atuou em grandes clubes, participou de competições importantes e acumulou experiência em cenários de enorme pressão. E justamente por isso muitos torcedores acreditam que ele seria uma peça perfeita para o projeto atual do Cruzeiro. O clube vive um momento de reconstrução ambiciosa. A diretoria demonstra disposição para investir, Arthur Jorge participa ativamente da montagem do elenco e a torcida sonha com um time capaz de disputar títulos importantes. Nesse contexto, a chegada de um jogador com as características de Arthur seria vista como um salto de qualidade. O que mais chama a atenção é a forma como ele poderia encaixar no esquema da equipe. Hoje o Cruzeiro já possui jogadores importantes no setor de criação. Matheus Pereira continua sendo um dos principais nomes do elenco, responsável por organizar ataques e criar oportunidades. Mas muitos torcedores acreditam que a chegada de Arthur poderia tornar o meio-campo ainda mais forte. Imagine uma equipe com Arthur iniciando as construções desde trás e Matheus Pereira atuando mais próximo do ataque. Seriam dois jogadores extremamente qualificados tecnicamente dividindo a responsabilidade pela criação das jogadas. Poucos times do futebol brasileiro teriam um setor de criação com tanta qualidade. Outro ponto importante é a experiência. O segundo semestre costuma ser o momento em que campeonatos são decididos. As partidas ficam mais tensas, a pressão aumenta e a margem para erro praticamente desaparece. Nessas horas, jogadores acostumados a grandes decisões costumam fazer diferença. Arthur já viveu esse tipo de cenário diversas vezes ao longo da carreira. Por isso, sua possível chegada é vista por muitos como algo que vai além da qualidade técnica. Trata-se também de trazer liderança, maturidade e experiência para momentos decisivos. A torcida rapidamente começou a imaginar diferentes formações para o time de Arthur Jorge. Alguns já enxergam Arthur como titular absoluto. Outros acreditam que ele seria uma peça fundamental para aumentar a profundidade do elenco. Mas praticamente todos concordam em uma coisa: trata-se de um jogador que elevaria o nível competitivo da equipe. Existe também um fator psicológico muito interessante. Quando um clube consegue atrair jogadores disputados ou atletas com histórico importante no futebol nacional, isso envia uma mensagem para todo o mercado. Mostra que existe um projeto sólido, ambição e capacidade de convencer jogadores relevantes a fazer parte da equipe. O Cruzeiro vem construindo exatamente essa imagem nos últimos meses. Cada nova especulação reforça a sensação de que a diretoria está determinada a transformar o clube em protagonista novamente. E Arthur se encaixa perfeitamente nesse perfil de contratação. Além disso, sua chegada poderia resolver uma preocupação recorrente da comissão técnica.
ambição e capacidade de convencer jogadores relevantes a fazer parte da equipe. O Cruzeiro vem construindo exatamente essa imagem nos últimos meses. Cada nova especulação reforça a sensação de que a diretoria está determinada a transformar o clube em protagonista novamente. E Arthur se encaixa perfeitamente nesse perfil de contratação. Além disso, sua chegada poderia resolver uma preocupação recorrente da comissão técnica: aumentar as opções para o meio-campo. Uma temporada longa exige alternativas. Lesões acontecem, suspensões acontecem, quedas de rendimento acontecem. Ter um elenco forte significa estar preparado para todos esses cenários. Arthur Jorge sabe disso. O treinador português já deixou claro que pretende trabalhar com um grupo competitivo e equilibrado. Quanto mais opções qualificadas tiver à disposição, maiores serão suas possibilidades. Táticas ao longo da temporada. Outro aspecto que aumenta a expectativa é a própria situação do mercado. Jogadores com a experiência e a qualidade de Arthur normalmente despertam interesse de diversos clubes. Se ele realmente estiver livre, a disputa pode ser intensa. Por isso, muitos torcedores acreditam que o Cruzeiro precisa agir rapidamente. A concorrência no futebol brasileiro é enorme. Clubes de diferentes regiões estão buscando reforços. E atletas desse nível raramente ficam disponíveis por muito tempo. Enquanto isso, as redes sociais seguem fervendo. Vídeos de grandes atuações de Arthur voltaram a circular. Torcedores discutem possíveis encaixes táticos. Influenciadores debatem o impacto que sua chegada poderia causar. A expectativa cresce a cada hora. Naturalmente, ainda existe uma distância entre especulação e confirmação. O mercado da bola é conhecido por suas reviravoltas. Negociações avançam rapidamente e às vezes acabam não se concretizando. Mas a simples possibilidade já foi suficiente para colocar Arthur entre os assuntos mais comentados pela torcida celeste. E existe um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante. Se o Cruzeiro realmente conseguir contratar Arthur sem precisar envolver jogadores em troca ou pagar valores elevados a outro clube, a operação poderia ser vista como uma das grandes oportunidades desta janela. Um jogador experiente, com qualidade reconhecida, disponível no mercado e encaixando exatamente em uma posição que muitos torcedores gostariam de ver reforçada. É o tipo de cenário que naturalmente gera empolgação. Agora resta aguardar os próximos capítulos. Se a rescisão realmente abrir caminho para uma negociação direta, o Cruzeiro poderá ter uma oportunidade de ouro para fortalecer seu elenco. E se Arthur acabar vestindo a camisa celeste, muitos torcedores acreditarão que o meio-campo da Raposa terá dado um enorme salto de qualidade justamente no momento mais importante da temporada. Por enquanto, a novela continua aberta. Mas uma coisa é certa: a possibilidade de ver Arthur trocando o Grêmio pelo maior de Minas já fez a Nação Azul sonhar alto com o segundo semestre que está por vir. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.